Olá, investidor e investidora, sejam bem-vindos ao canal. Empresa de transmissão do setor elétrico, paga dividendos constantemente, está a um preço bem acessível. Essa é a ISA-CTEP, com o código TRPL4. Então esse é o assunto do vídeo de hoje. Vamos falar a respeito dessa boa empresa que retorna bons dividendos aos acionistas. Bom, se você é novo por aqui, meu objetivo no canal é compartilhar minha carteira de investimentos focada em retorno com dividendos. Assim, caso queira me acompanhar nessa trajetória de investimentos, peço desde já que se inscreva no canal. Bom, mais uma vez, ISA-CTEP com o código TRPL4. Então, no último dia 29, sua cotação estava a R$ 25,40. Então, com essa cotação, nós temos um P sobre VP de 1,2, quase 1,3 vezes. Considerado abaixo aí de 1,5, é até um preço razoável, não está tão acima do seu preço normal. O dividend yield da ISA-CTEP está em 12,26 nos últimos 12 meses, com uma remuneração de R$ 3,11, uma valorização nos últimos 12 meses de 34%, porém, nesse mês, uma queda de um pouco mais de 7%. Bom, para alguns indicadores de eficiência, nós temos a margem líquida próximo de 90% de margem líquida e um ROI de 26,69, quase 27% de ROI. Os indicadores de crescimento bem satisfatórios, de lucros acima de 45% e de receitas quase 24%. Bom, como podemos ver aqui, a empresa é uma boa pagadora de dividendos. Constantemente vem pagando seus dividendos. Em alguns momentos há um certo período de queda, mas em vários também há um período de alta. E ela se mantém um pouco desse jeito. Então, aqui, apesar de ter oscilado um pouco, nesses últimos anos tem mantido esse patamar de distribuição de rendimentos. Bom, quando a empresa paga seus dividendos, tem um costume de pagar algumas vezes ao ano, que isso é uma boa notícia para nós, onde nós temos dinheiro caindo na conta em vários momentos do ano. Bom, em 2019 nós tivemos anúncio em dezembro, em novembro e também em agosto. Então, todos esses meses foram divulgados dividendos ou juros sobre capital próprio por essa empresa. E o pagamento também já é bem próximo da data de anúncio. Então, isso é bem interessante para quem investe pensando em dividendos. Em 2020 também não foi diferente, porém teve muito mais dividendos distribuídos. Então, nós temos as datas no mês de abril, no mês de julho, no mês de novembro e também no mês de dezembro, e bem como os pagamentos sempre próximos dessas datas de anúncios. Então, para esse quesito, é uma empresa excelente para ser investida. Lembrando, gente, que isso não se trata de recomendação de compra ou de venda. Bom, então a cotação está 25,40. O payout, eu coloquei aqui um payout de 80%. Por qual motivo? E aqui também já podemos ver o lucro líquido de 2 bilhões. Bom, a empresa ela tem no seu estatuto um dividendo mínimo entre duas partes, ou seja, o que for maior entre 359 milhões ou 25% do lucro líquido. Mas em 2018, a administração informou a prática de proventos com proposta de distribuição de, no mínimo, 75% do lucro líquido regulatório, sujeito, lógico, à aprovação de assembleia, mas com uma alavancagem máxima de 3 vezes, com a possibilidade de pagamentos também de dividendos intercalares. Só no ano de 2020, a empresa anunciou mais 1,7 bilhões de proventos com um yield de 9%. Isso deu um payout de 83%. E só nesse ano ela já anunciou 531 milhões em proventos que foram pagos no mês de maio de 2021. Bom, aqui nós temos então referentes ao resultado líquido, onde nós temos IFRS, aí na qual o percentual de payout chega a 50%. Mas depois de 2018 passou a utilizar o regulatório, onde nós temos um lucro líquido, um resultado líquido aqui de 2 bilhões, com um payout de 83%. Então, dessa forma, coloquei aqui na planilha o payout de 80% e o lucro líquido de 2 bilhões para que nós possamos fazer nossas projeções. Bom, então, nesse momento o PL está em 1,26, não é um PL tão alto, então creio que esteja muito atrativa as ações da ISA-CTEP. Bom, em relação aos dividendos, nós temos para 6% com as cotações atuais 1,52 centavos. O estimado com essas condições de 2,43. Então, um dividendo muito bom. Com esse valor de dividendo, nós temos um dividend yield
de 9, um pouquinho mais de 9,5%. E quais são as próximas projeções que nós podemos ter também? Em relação aos valores, como ela teve essa queda um pouquinho mais de 7%, então nós temos um yield bem elevado. Mas nós podemos ver que ainda, para um yield de 10%, que não falta muito, nós deveríamos pagar em torno de R$ 24,32. Para isso, nós teríamos que aguardar que ela desvalorizasse R$ 1,08. Mas para outros patamares, a gente poderia estar pagando até um pouco mais por essa ação, para pelo menos 6% de dividendos ao ano. Mas aí tem toda aquela questão também, a gente ter uma margem de segurança e não comprar ela exatamente quando estiver bem próximo do seu valor teto máximo aqui de 6%. Então, para nossas projeções aqui, essa cotação vira em torno aí, nessa faixa aí de até R$30, onde a gente teria um yield de 8%. Caso isso ocorra, teria uma valorização ainda de praticamente 20% nas ações. Em relação ao endividamento, a empresa atingiu 4 bilhões de dívida líquida em março de 2021, contra 2,3 bilhões em dezembro de 2020. Então, essa relação de dívida líquida por EBIT ajustado é de 1,5. Então, nós podemos considerar que essa dívida está bem controlada. Isso no fechamento do primeiro trimestre de 2021. O ponto de atenção que nós temos que ter é que o IPCA é o principal indexador de endividamento da empresa. Então, como nós vemos, o IPCA tem subido bastante, o que consolidou 8,80% ao ano em março desse ano, e em dezembro de 2020 era de quase 7,60%. Então houve um aumento bem significativo em relação aos índices, principalmente o IPCA, que tem subido bastante. Em relação à amortização da dívida, então nós temos para esses anos, no momento, um pouco mais de pagamento, podendo ter um retorno um pouco menor, mas um pouco mais à frente nós podemos ter uma retomada bem grande desses dividendos também em relação à amortização da dívida, que soma um investimento um pouquinho mais de 6 bilhões, 6,3 bilhões, mas o incremento da RAP no ciclo 2020-2021 em torno de 645 milhões. Então, somente até março de 2021 já foram investidos 2,2 bilhões nesses 14 projetos. Então, explica também um pouco do endividamento da empresa, mas também tem aqui o seu retorno. Alguns indicadores também nos resultados, nós temos aqui a receita líquida, que subiu 16% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Nós temos também aqui o EBITDA ajustado também, que teve um aumento de 28% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Em relação ao lucro líquido, ficou quase que empatado com o primeiro trimestre também de 2020. Um pouquinho mais sobre a ISA-CTEP. Então, como nós vimos, é uma empresa privada de transmissão do setor elétrico, está em 17 estados e na sua rede de transmissão trafegam 33% da energia elétrica transmitida no país. Então, é muita coisa relacionada à ISA-CTEP. 60% da energia transmitida na região sudeste e 94% da energia transmitida para o estado de São Paulo. Então, quem mora no estado de São Paulo provavelmente está utilizando uma energia que foi transmitida aí pela ISA-CTEP. A ISA-CTEP é uma empresa, pelo menos ao meu ver, uma empresa muito interessante, paga regularmente seus dividendos e tem potencial para crescimento também, principalmente sua cotação que não está a grandes múltiplos. Já o PL que nós temos também 8,36, devido ao fato de estarmos utilizando o lucro líquido de 2 bilhões, que é o regulatório, e não o IFRS, que é de 3,3 bilhões. Então, caso utilize, mesmo com o payout, nesse caso o payout cai para 50%, mesmo assim ainda temos um PL bem satisfatório. Então, vamos considerar de 5 a 8 anos, você recebe todo o dinheiro investido nessa empresa. Analisar pelo seu histórico, o dividend yield da empresa médio é em torno de 7,47. Hoje está com 12,26, 64% acima da média. O menor foi 2,2 e o maior foi 18,17. Então, nós temos aqui 7,47 de dividend yield médio. Então, de acordo com nossas projeções, em torno de 7,5%, nós teríamos na faixa até R$ 34,74 a ser pago na ação para que nós recebêssemos esse dividend médio. Então, nessas cotações aqui, eu vejo que ela está bem descontada e que possamos ter bons retornos com esses investimentos. Lembrando mais uma vez que não se trata de recomendação de compra ou de venda,
apenas estamos fazendo algumas projeções para as nossas análises. Já no payout, nós temos a média do payout de 65%, então o atual aqui se encontra em 91%, mas a média nós temos 65, 65,1%. Então, de acordo com essa média, nós podemos colocar aqui nossa média de 65%, para ver mais ou menos, e mesmo assim, ainda continuemos nas médias do dividendo de 7, 7,5%, nós poderíamos pagar algo em torno de R$ 28,22. Então, mais uma vez, com essa cotação, imagino que a empresa esteja bem descontada. Bom, pessoal, então, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Então, se inscrevendo no canal, você vai ser notificado sempre que for lançado algum conteúdo novo referente a investimento. Então, no mais é isso. Meu muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.